paz do Senhor, meus irmãos. Espero que estejam todos bem na presença grandiosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, o nosso ajudador, aquele que é a nossa força, fonte de vida. Meus amados irmãos, a palavra hoje se refere ao início, lá em Gênesis, capítulo 6. A maldade, ela estava presente de uma forma extraordinária no mundo. Toda carne é corrompida. Está escrito lá no capítulo 6. E devido a essa maldade, a essa perversidade que habitava na humanidade, Deus se arrependeu de ter criado o homem. O pecado era a única forma com que eles viviam. Porém, ou seja, mesmo neste cenário, ele achou graça em um homem, em Noé. Desta forma, meus irmãos, nós analisamos que Noé não se corrompeu com todos os demais. Meus irmãos, quando nós olhamos para Noé e pensamos nos dias de hoje, onde nós andamos, onde nós vamos, tem exemplos maldosos, tem luxúria, tem bebedice, vícios. Meus amados irmãos, o mundo também está corrompido, mas existe a igreja do Senhor Jesus. Nós devemos ser como Noé, que apesar do mundo estar gritando, peque, 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 não aceito seguir, não aceito deixar a vida me levar. Eu tenho um Deus, eu sou inconformado, eu não me conformo com o mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. O mundo pecaminoso, o mundo do mal. E Deus é amor, Deus é bondade, Deus é a nossa fonte de sabedoria. Noé foi considerado por Deus um homem justo. Lá em Gênesis 6:9, fala de suas características que agradavam ao Senhor, porque ele andava com Deus. Noé, ele foi um homem perseverante. Deus falou com ele e ele fez tudo o que foi lhe ordenado. Ele perseverou, construiu a arca conforme o Senhor ordenara, de todas as medidas, tudo. O Senhor deu todos os detalhes e Noé, agindo como um homem de fé, fez o que o Senhor mandou. Outra característica é a fé. Na Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. E Noé não tinha só fé e ficava lá parado, não. Ele acreditava e agia. Ele construiu a arca mesmo sabendo que não havia chovido na terra ainda. Nunca havia chovido. E Noé acreditou na palavra de Deus. Ele pegou a palavra de Deus e colocou em prática. Irmãos, não é fácil. Diante de todas as adversidades, diante de todas as críticas, ele não buscou agradar os homens, porque os homens criticavam ele, com certeza. Como assim esse homem fazendo uma arca? Chuva? Mas o que é chuva? Não havia, chovido na terra ainda. Então, todos tiraram sarro dele.
mas ele cumpriu o seu propósito. Que o propósito do Senhor é pregar o Evangelho. Ele falou o que ele estava fazendo, mas as pessoas não aceitaram, não quiseram. Eles tinham um coração corrompido, né? Um coração maldoso. Então Deus escolheu Noé, sua esposa, seus filhos Sem, Cão e Jafé e suas respectivas esposas, para que reconstruísse, repopulasse, né? Que voltasse a ter mais pessoas, reproduzisse, e os animais também, 2 de cada espécie. É algo tão tremendo, meus irmãos, que conforme especialistas, né, da atualidade, professores de engenharia naval da Universidade Federal de Santa Catarina, afirmam que a arca tem parâmetros de navios da atualidade. Irmãos, que tremendo! Naquela época de Noé, Deus, ele é o mestre dos mestres, meus irmãos. A inteligência do homem vem de Deus. Ele já sabia tudo o que era necessário para que o barco flutuasse. Meus irmãos, que tremendo! Que tremendo! 40 dias e 40 noites. Se cumpriu o que o Senhor falou e Noé viu a promessa de Deus se cumprir. Noé descansou. Tinham muitos animais. A comida Deus proveu. Deus, ele colocou as comidas, mas Deus fez com que rendesse o tempo certo. E tudo correu bem. Sabe por que tudo correu bem? Porque tudo foi direcionado por Deus. Quando estamos debaixo da direção de Deus, o plano corre segundo a direção e acontece, meu irmão. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Que nós possamos ter esse discernimento de saber que estamos andando na direção de Deus, assim como Noé teve. Ele escutou a voz de Deus, cumpriu o que o Senhor falou, e o que o Senhor falou é o certo, é o que vai acontecer, meus irmãos. Ele não mente. Confie, busque estar perto dele, busque intimidade para ouvir a voz dele. Deus nos fez imagem e semelhança dele, mas para nós compreendermos a nossa semelhança com Cristo, irmãos, não é fácil, porque nós também somos pecadores, buscando a santidade. Então, irmãos, para buscarmos a semelhança, nós devemos estar lendo a palavra, porque a palavra é onde revela a Cristo. E se nós somos imagem e semelhança de Cristo, nós devemos cumprir o que ele pediu, que é ir pregar o Evangelho. Noé fez isso. Noé deu continuidade aos planos do Senhor. E ele deu continuidade às gerações da terra. Noé foi um homem de exemplo. Essa história de Noé nos mostra o quanto Deus, quando fala, ele cumpre. Irmãos, a aliança do Senhor, que é o arco da aliança, que até hoje, quando nós vemos no céu e compreendemos, Deus nunca se esqueceu. Deus, meus irmãos, é uma certeza. Assim como choveu os dias e as noites, Noé e os animais, sua família foram protegidos, os demais foram aniquilados. Meus irmãos, ele voltará. Essa é a verdade na tua palavra. Então creia, assim como Noé fez, creia, espere, persevere,
Não está sendo fácil, não é fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Carregue a tua cruz, negue-se a si mesmo, negue a carne corrompida. Nós estamos constantemente, meus irmãos, lutando contra a nossa carne. Nós estamos numa guerra espiritual. O Espírito falando, não briga, pede perdão. E a carne falou, não, orgulho, não me humilho. É assim, meu irmão, é uma luta diária. Mas persevere, busque. Não é fácil, ninguém disse que é fácil. Mas se nós mantivermos neste caminho, nós iremos ter a nossa vitória eterna, meus irmãos. E Deus prometeu. E o que Deus promete, Ele não deixou seu filho morrer em vão, não, meus irmãos. Jesus voltará para buscar a tua igreja. Creia somente e nós veremos a glória de Deus. Nós veremos Jesus voltar. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus amados irmãos.